Bom dia, irmãos. Que a graça de Deus esteja conosco nesse momento. Esse momento da gente continuar cultuando a Deus através da palavra, da leitura das Escrituras, da meditação nos textos sagrados. Deixa aberto aí a sua Bíblia. Eu não vou ler agora, mas deixa aberto em Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Vai ligando aí seu celular, vai procurando o texto. Glória a Deus por a gente estar juntos nessa manhã. Fico muito feliz de poder compartilhar essa mensagem que Deus já vem falando ao meu coração e que Ele me conceda graça para compartilhar elas com os irmãos. Então, vocês já ouviram falar daquela expressão? Eu recebo um amigo meu me manda pelo WhatsApp várias vezes assim, uma foto, né? E tem uma expressão que diz o seguinte: carpe diem. Vocês já ouviram essa expressão? Carpe diem. Ela vem do latim, é uma expressão que significa aproveite o dia. Essa seria uma tradução literal dessa expressão. Mas também significa aproveitar ao máximo o agora. Aproveitar, apreciar o presente sem parar para pensar no que o futuro nos reserva. O que importa é o agora, viver esse momento. Tem um filme que se chama A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme antigo, né? A mensagem Carpe Diem também aparece lá, é transmitida em um determinado momento aos alunos, jovens estudantes de uma escola tradicional norte-americana. E eles, influenciados pelo novo professor, faz com que essa mensagem lhes lembre ali da brevidade da vida, e que, por isso, eles deveriam vivê-la de uma maneira intensamente, de uma maneira extraordinária, e se expressar. E essa expressão no filme aparece para aqueles alunos através da leitura de um trecho de um poeta ensaísta americano, Walt Whitman, eu acho que é esse o nome dele. E o texto tem o título de Seize the Day, que significa aproveite o dia. E nesse texto, quando eles leem, eles veem essa expressão e o filme vai se desenrolando. Eu não vou contar a história do filme, mas é um filme antigo, eu acho que você já viu. Quem não viu, fica a primeira dica aí, A Sociedade dos Poetas Mortos. E nessa lógica do Carpe Diem, não seria produtivo alguém adotar uma postura saudosista, pois todo o seu foco fica naquelas coisas do passado, né? Se volta muito para o passado. E também nenhuma postura esperançosa demais, pois perderia momentos de felicidade por estar voltado apenas para o futuro, né? Pensando no futuro. Então a questão é: aprecie o presente, viva o momento. E o interessante é que o texto da Bíblia que a gente vai meditar nessa manhã tem tudo a ver com isso. Preste atenção aí nessa leitura. Evangelho de Lucas 12, versículo 13 ao 21. Diz o seguinte: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas,
mas não é rico para com Deus. E no contexto anterior desse texto, Jesus estava falando aos escribas, aos fariseus, conversando com eles, e agora, nesse momento do texto, Jesus fala dos escribas e fariseus para os seus discípulos. Então, ele começa a conversar com os seus discípulos. Mas eles não estavam apenas ali sozinhos, Jesus e seus discípulos. O contexto diz que havia uma multidão de milhares de pessoas que cercava Jesus ali. Ele começou a falar com seus discípulos, primeiramente fazendo algumas advertências, motivando eles, até chegar no versículo 13. E Jesus ali vai falando com eles coisas como assim, preste atenção, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. E Jesus continua falando com eles ali, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E Jesus começa a falar coisas espirituais, coisas maravilhosas demais. E aí, do nada, uma pessoa faz uma interrupção no discurso de Jesus. Ou talvez ali Jesus deu uma respirada momentaneamente, ele pegou uma brecha e fez uma pergunta para Jesus. E nesse capítulo, Jesus está fazendo um longo discurso. E ele tem duas interrupções nesse discurso. Uma do discípulo Pedro, quem mais poderia fazer uma interrupção, e uma outra interrupção dessa pessoa que faz essa pergunta para Jesus. Mestre, ordena a meu irmão que divida a herança comigo. Nesse momento, Jesus para, não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando. Jesus estava falando várias coisas assim, que não tinham nada a ver com isso, e o cara do nada, aí, mestre, ordena que meu irmão divida a herança comigo. Ele queria que aquela disputa sobre a herança fosse estabelecida em seu favor. E tinha como certo que Jesus poderia levar o seu desejo a um final feliz. E Jesus, naquele momento, decidiu responder, para mais uma vez nos ensinar grandes lições, como ele sempre faz. E ele faz isso através do uso de uma parábola, que é um método de ensino que ele recorria frequentemente, como a gente vê ao longo dos evangelhos, e que era eficaz e fácil, porque ele usava essas ilustrações, empregava exemplos, situações conhecidas de todos ali, ficava fácil de assimilar o conteúdo e muitas vezes ocultava alguns conteúdos importantes para pessoas que não precisavam ver aquilo. Portanto, eu queria compartilhar com vocês algumas lições, dentre várias lições que esse texto pode nos dar. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar algumas lições que Deus colocou no meu coração. E a primeira lição diz o seguinte: qualquer herança terrena não se compara à herança espiritual. Amém? Vamos pensar sobre herança. Vamos pensar um pouquinho sobre kleros, que quer dizer herança no grego. Pô, falei de herança, acho que algumas pessoas se animaram, hein? Eu já ouvi falar que quando o assunto é herança, 99% das pessoas se convertem em lobos, porque o negócio é sério. A definição do dicionário é o conjunto de bens e direitos, ativos e passivos, que uma pessoa deixa ao morrer por disposição testamentária ou por via de sucessão. E a ideia de herança na Bíblia é uma lembrança de que não era a intenção de Deus, por hipótese alguma, que o homem tivesse uma vida autônoma, uma vida isolada, uma vida autossuficiente. Na verdade, a vida do homem, de cada um de vocês, tem um lugar certo no grande movimento da história. Deus tem algo certo para cada um de nós. Deus lhe deu dons e habilidades, responsabilidades a serem exercidas no que diz respeito aos outros, às outras pessoas, aos seus filhos, aqueles que te cercam. No Antigo Testamento, a herança tem uma dimensão no sentido de terra, uma terra a ser herdada, e também no sentido da terra prometida a ser herdada. Em Deuteronômio 21, capítulo 15 e 17, mostra
exatamente como era feita a divisão da herança na época de Jesus. O filho primogênito, aquele primeiro filho, herdava uma porção dupla das posses do pai. E os outros filhos, consequentemente, uma porção menor era sendo dividida pelos outros filhos. Então, no texto que a gente lê, existe talvez uma pequena possibilidade, que nesse caso quem fez a pergunta, poderia ser o mais novo dos irmãos. E estaria ali o seu irmão mais velho, se negando totalmente a repartir a herança com ele. Poderia ter essa hipótese. Mas, ao analisar o texto, pela forma que ele se dirige a Jesus, dizendo assim, ordena meu irmão, ao invés de pedir a Jesus, e pela forma que Jesus responde a essa pessoa, de uma resposta um pouco dura, nos mostra que ele desejava ser favorecido. E essas questões eram resolvidas normalmente pelos rabinos, pelos mestres da lei que estudavam para resolver questões entre irmãos, entre famílias e entre o povo. Mas ele, talvez considerando Jesus um rabino, disse assim, quem sabe ele vai poder me ajudar aí, vai poder me dar essa sentença a meu favor. Mas esse não era o papel de Jesus. Em nenhum momento Jesus queria que o ministério dele fosse a respeito disso. Por isso Jesus responde, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês dois, entre vocês? O pai daquele rapaz, pensa bem, o pai daquele rapaz tinha acabado de morrer. Supõe-se que a herança estava sendo dividida, repartida entre os filhos, e mesmo que ele não tivesse recebido nada, ele estava diante de Jesus. Ele estava ouvindo o que Jesus estava falando, todas aquelas palavras, durante todo aquele momento. Mas ele estava tão envolvido com essa questão que ele só pensava no problema desse mundo, na herança que ele estava perdendo, ou na pequena parte que ele recebeu da herança. E Jesus falava de uma coisa muito maior. Jesus falava de uma coisa muito superior a essa herança terrena. Jesus falava de uma herança espiritual. Jesus falava que uma herança espiritual que é através dele, de Jesus que estava na frente daquele rapaz. Através de Jesus, não só ele, mas qualquer pessoa que colocar a sua fé nele, recebe uma herança que um filho, o Filho de Deus pode ter. Todos nós que cremos nele, podemos ter a vida eterna. Amém? Todos nós podemos ter. Não é apenas uma vida sem fim. A vida eterna não é apenas uma vida que não acaba, mas uma vida em toda a sua plenitude. Sem nenhuma das imperfeições, sem nenhuma coisa dos distúrbios que a gente tem nesse mundo, dessa presente vida. Uma vida completa que nem a nossa mente consegue imaginar como seria não ter os problemas que a gente tem. E não só uma vida eterna, mas também uma cidade santa, uma morada onde não haverá tristeza, amém, onde não haverá dor, não haverá choro, nem sofrimento. Uma Jerusalém celestial, o verdadeiro lar dos cristãos, que não é esse mundo. Essa é a nossa esperança, amém? Essa é a nossa esperança. Então, quando você se arrepende, confia em Jesus, pela fé, diversas coisas acontecem. Inclusive as seguintes, quando uma pessoa coloca a fé dela em Jesus, as seguintes coisas acontecem, dentre várias. Cristo está em sua vida, ele entra na vida, todos os seus pecados são perdoados, você se torna filho de Deus de verdade, você recebe a vida eterna, você começa a viver uma nova vida. Não existe herança maior do que essa, amém? Não existe nada nesse mundo que seja maior do que isso. E Pedro retrata isso de uma maneira muito bela, e que nos deixa assim, muito esperançosos, no capítulo 1, no versículo 3 em diante. Olha o que ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus,
até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém. Essa é a nossa herança. E o texto continua, e a segunda lição que a gente pode tirar nessa manhã do texto é: não avalie a sua vida pela quantidade de bens materiais. É isso que Jesus nos diz. Não avalie a sua vida, nem avalie a vida de ninguém pela quantidade de bens materiais que ela possui. Pensa comigo, quando alguém importante, alguém que você considera muito, chega para você, quem sabe seu pai, sua mãe, e diz assim: cuidado! É importante você prestar atenção, concorda? Se um guarda-vidas chega para você na praia e fala assim: cuidado, não entra aí, é importante prestar atenção, ali já é vida ou morte. Agora, se Jesus chega para você e fala: cuidado, aí é vida ou morte eterna, aí o negócio já é outro nível. E Jesus chega aqui e fala: cuidado contra o quê? Cuidado com a ganância, cuidado com a avareza, cuidado com a cobiça. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Em nossa sociedade, constantemente a gente se vê bombardeado. Se você abrir o seu e-mail, o seu spam, bombardeados de coisas na mídia, banners, em todo lugar, por expressões como essas: oferta limitada, promoção imperdível, ganhe, você recebeu grátis, garanta já, apenas hoje. Descubra isso, 30% off, não perca essa oportunidade, aproveite o desconto. Deu até vontade de comprar, né? Deu até vontade de comprar. Entendeu? A gente é bombardeado por essas mensagens constantemente. Elas já são subliminares, elas já entram na nossa mente, já está dentro de nós. Já notaram que, de maneira geral, esse é o lema que a humanidade, que o nosso mundo carrega. Você é o que você tem, ou você é o que você mostra. Muitas vezes você não tem, mas você mostra que tem, você mostra que, está abalando. Qual é a marca da sua roupa, do seu tênis? Muitas vezes são importantes no nosso trabalho, mas qual é a marca da sua roupa, do seu tênis? A sociedade, nossa cultura traçou um perfil de pessoa, um padrão de vida, de que quem não se adequa está errado. E coloca dentro das pessoas dessa maneira que eu citei acima. Vai entrando dentro de nós, elas precisam constantemente se adequar àquele perfil, àquele padrão. É sempre insaciável, você nunca parece que alcançou realmente o ápice. Principalmente hoje em dia, após esse uso extensivo das redes sociais, diversos tipos de patologias têm atingido pessoas das mais diversas classes sociais, principalmente os cristãos. Patologias como depressão, como um sentimento de rejeição, ansiedade, desejo de aceitação, começaram a se intensificar nos nossos tempos. Nesse texto, Jesus nos adverte dizendo que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém? Isso é libertador. Isso aqui é libertador. Você não precisa ter para ser. Você não precisa ter para ser. Em Jesus você é. Nós não devemos avaliar nossa vida por essas coisas. A correlação lógica, pensa comigo, a correlação lógica não funciona aqui. Se tem uma abundância de bens, então tem uma abundância de vida. Não, nesse caso, não entra aqui. Não necessariamente, essa relação não se mostra, na maioria das vezes, verdadeira. O verdadeiro sucesso nessa vida não é alcançar essa relação. Esse perfil, esse padrão, tudo que você puder conquistar nesse mundo não será mais importante que a sua própria alma. Não será. Jesus nos atentou para isso em diversas vezes através do Evangelho. Numa delas ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Do que adianta? E uma terceira lição que a gente pode tirar aqui desse texto é que o homem rico, ele não se conhece. Ele não se conhece.
Ele não adquiriu um curso de autoconhecimento, né? Ele não pegou isso. Veja só, vamos pensar nas opções que ele tem. Primeiro, ele não compreende que o seu corpo é mortal. Sei lá, né? Vai que ele, sei lá, acha que é o Highlander, vai viver a vida inteira nesse mundo. Né? Hoje tem milhões eu não vou dizer, não sei se é milhões, mas hoje tem muito investimento, né, principalmente das pessoas mais ricas desse mundo, sobre a pesquisa como prolongar a vida ao máximo. Como você pode viver o máximo a vida nesse mundo. E ainda assim, uma hora ela vai acabar. Mas existem pessoas investindo milhões nessa causa. Mas vai lá, vai que ele acha que vai viver a vida inteira nesse mundo. Ele poderia achar que ia ficar com tudo que ele tinha armazenado, curtindo a vida para sempre, carpe diem, uhul. Essa era uma das formas que ele poderia pensar. Mas pense uma outra opção. Ele sabe que é mortal, ele sabe que a vida dele vai acabar, mas ele ignora. Ignora o fato da vida não se resumir a apenas esse plano. Ele ignora, não leva em conta que a abundância de bens que ele tem, do qual está desfrutando, não pode satisfazer a sua alma. Ou melhor, ele se engana, né? Se engana por pouco tempo, que a nossa vida não é muito grande em relação à eternidade. Então ele se engana por um pouco de tempo, mas logo vai perceber que a sua alma está vazia, que a sua alma não tem nada. E muitos ao nosso redor vivem dessa forma. Muitas pessoas no seu trabalho, onde você mora. E a terceira opção, ele sabe que a vida eterna com Jesus é uma possibilidade. E a vida com Deus é algo real, que pode se viver. Mas ele diz a si mesmo que, vou aguardar a velhice para acertar as contas com Deus. Vou esperar um pouco, esperar o tempo certo. Deixa eu aproveitar um pouco antes, depois eu acerto aí essas paradas aí com ele. Como se viver com Deus não desse para aproveitar a vida, né? Como se fosse, né? Enfim, se você pensa dessa forma, talvez você pense dessa forma. Eu queria lhe dizer algo. Talvez você não tenha essa oportunidade. Talvez você não tenha essa chance de um arrependimento no leito de morte. Talvez, é muito raro. O homem rico na parábola de Jesus provavelmente não teve, não sei, porque o texto não nos diz isso. Diz que quando ele disse, vou comer, beber e me alegrar, Deus disse a ele, sua alma será exigida essa noite. E o que você vai fazer com tudo isso? Ele ainda teve um tempinho ali, talvez, para, caraca, é hoje que eu vou morrer. Quem sabe ele pensou ali, né? O dia para se arrepender dos seus pecados é hoje. Eu não sei da minha vida daqui a 5 minutos, vocês não sabem. Mas se eu coloco minha vida nas mãos de Jesus, eu sei para onde ela vai no final. Não foi ontem, nem será amanhã o dia da gente se arrepender e confiar nele. Amém? A quarta lição que a gente pode tirar nesse texto é que o homem rico é egoísta. Não leva em conta a necessidade dos demais. A gente não vê sobre isso aqui no texto. No original grego, veja só, as palavras eu, meu, minha, ocorrem um total de 12 vezes nesse parágrafo. É muito pronome possessivo para um trecho muito pequeno. Acho que ele deveria ter levado em conta que haviam outras pessoas que eram carentes de parte desse grão. Ao invés de armazenar todo o seu grão apenas para si mesmo, ou mesmo olhar para os da sua família, os amigos próximos, o texto não diz isso. E isso me traz uma coisa assim que me confronta muito. Preste atenção. Eu me sinto muito confrontado com essa palavra. Principalmente nesse quesito. Porque eu me pergunto, será que eu estou fazendo tudo o que eu devo fazer pelos famintos e os pobres? Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho feito tudo que está ao meu alcance? Pelos necessitados?
Será que estamos fazendo o suficiente como igreja? Nós somos um corpo como igreja, nós temos feito o suficiente. A população hoje é maior do que 7 bilhões de pessoas e há uma estimativa que até 2100 ela vai para 9,7 bilhões de pessoas. Eu tenho certeza que existem pessoas perto de nós que precisam comer pelo menos as 3 refeições do dia, pois elas não conseguem, que necessitam de um corpo sadio, de uma roupa para se vestir, de ensino de qualidade. E se considerar certas regiões da terra, inclusive aqui no Brasil, muitos vivem em condições desfavoráveis. Desfavoráveis de solo, de clima, falta de higiene pública, conhecimento, carência de habilidades técnicas para trabalhar, ferramentas antiquadas. Sem contar alguns lugares que possuem superstições, né? Nem entra no caso, mas nós temos os hindus que tem um culto com a vaca, então já não é um animal para servir de alimento, né? Em outras religiões. O que essas pessoas precisam? O que essas pessoas precisam é de uma outra pessoa generosa. Amém? Você pode dizer amém? O que elas precisam é de uma outra pessoa como você, como eu. Pessoas que olham para o outro, ou que tentam olhar para o outro, ou que estão aqui nessa manhã buscando olhar para além de si mesmos. Olhar para uma missão maior que Jesus tem na sua vida. Ou você acha que tudo que você ganha no seu trabalho é apenas para você e seus familiares? E não é para a causa do reino de Deus, para a causa dos necessitados. O que elas precisam é de condições, habilidades técnicas, conhecimento, aplicação das normas de higiene, cultivo, irrigação, um solo que lhes dê colheita, que lhe permita ter melhores sementes, oportunidades de trabalho, uma quantidade suficiente de bons médicos, uma coisa básica. Mas, acima disso tudo, o que elas mais precisam é do Evangelho da graça salvadora, em Jesus Cristo, o Messias. É o que aquele homem rico precisava, de uma nova vida que fizesse ele olhar para além do próprio umbigo, de olhar para o próximo. Veja só, um pouquinho mais à frente, no capítulo 12, no versículo aqui, 33, diz o seguinte: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? A quinta e última lição que esse texto pode nos trazer nessa manhã é que o homem rico, ele também não reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele recebe, vem de Deus. Ele não pensa nisso. Após a colheita que ele teve, o que é que ele pensou? Cara, ele deveria ter erguido as mãos para o céu, ele já era rico, né? O texto diz que ele já era rico e teve uma grande colheita. Então, o que é que você faz? Erga as mãos para os céus e bendito seja Deus que me agraciou com tamanha colheita. O que é que eu posso fazer com isso, então? Me dá sabedoria, Senhor. Nós somos mordomos, nesse mundo nós somos mordomos, tudo que temos foi Deus que nos deu, tudo o que você tem foi Deus que te deu. Somos mordomos nesse mundo administrando os bens do rei. Tudo o que temos deve ser usado para a glória de Deus, administrando o tempo, os recursos, compartilhando o evangelho, sendo generosos nas oportunidades que nós pudermos, as oportunidades que Deus nos dá, com aquilo que Ele nos deu. Eu me lembro de um irmão na igreja, quando eu me converti, há um tempinho atrás, que o carro dele ia com umas 8 ou 10 pessoas depois do culto. Eu sei que não está certo, mas ele ajudava muita gente. Eu me lembrei disso. Era uma pessoa que era muito generosa. Ele tinha outros exemplos dele muito interessantes, assim. E esse homem deveria ter feito isso, ele deveria ter agido
Como José, por exemplo. José, lá no texto de Gênesis 41, que sabendo que viriam 7 anos de fome, o que é que ele fez? Criou um plano estratégico para armazenar aquele trigo, né, em cada cidade, pegando o quinto da colheita, criando um estoque para os anos ruins que viriam à frente. E assim ele conseguiu alimentar todos que necessitavam de alimento ao longo daqueles 7 anos de fome. Depois você lê essa história lá em Gênesis 41, para você dar uma lembrada assim, como José foi usado por Deus naquele momento. Inclusive através do poder, do cargo que Deus colocou ele ali, como ele foi usado. Esse homem rico deveria ter buscado a Deus da mesma maneira, para saber o que fazer com tão grande colheita. Deveria ter agido como um bom mordomo de tudo que Deus deu a ele. Mas, pelo visto, ele estava mais preocupado consigo mesmo, para gastar nos seus prazeres, com tudo aquilo. Estamos envolvidos em nossos próprios mundos. Pensa nessa manhã, vamos refletir um pouco assim. Será que eu estou envolvido na minha vida ao ponto de eu não conseguir olhar para o outro? Ou às vezes o outro já se tornou uma paisagem no nosso dia a dia, que a gente passa e já nem olha mais, né? Já é normal aquilo ali. Você você é rico para com Deus? Ou está apenas visando os ganhos desse mundo, no que você pode receber aqui, agora? Uma pessoa pode estar presa num presídio, mas ser rica com Deus. Eu posso ser pobre nesse mundo, mas aos olhos de Deus, ser um milionário. Aquele que guardou, né, em bolsas que não se gastam. Não tem a ver com aqueles dividendos que a gente recebe na conta, porque a gente está investindo todo o nosso dinheiro, mas com dividendos eternos que são acumulados na nossa conta. Ser rico para com Deus tem a ver com aquilo que o cristão faz para a glória de Deus. Podem ser ações, podem ser atitudes, motivações, pensamentos, coisas que reverberam pela eternidade e não acabam apenas aqui nesse mundo. Pode ser um gesto, uma palavra, o estender a mão, o dar. E falando nisso, eu queria finalizar com uma aplicação apenas. Mas antes dela, eu lembrei de um texto que diz que, em Eclesiastes, né, capítulo 2, versículo 22, que diz: que proveito tem então o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Vejam só. E vi que isso também vem da mão de Deus. Entendem? Encontrar prazer, sim. Trabalhar, sim. Comer, beber, se divertir. Mas tudo isso é uma dádiva de Deus. É isso que ele está falando. Não é o trabalho pelo trabalho. Não é o suor pelo suor. É aquilo que Deus nos dá. Dessa forma, eu queria fazer uma única aplicação nessa manhã, para a minha vida, para a sua vida, para que a gente possa colocar em prática, porque isso aqui tem que ser colocado em prática. Eu quero fazer apenas uma aplicação que eu vejo como um antídoto para tudo isso que a gente conversou. E essa aplicação é: seja generoso. Use demasiadamente desse dom da generosidade. Tem pessoas que têm o dom da generosidade. Elas dão abundantemente. Mas tem pessoas que não têm esse dom, mas também são generosas. Por isso, fala para a pessoa que está sentada com você aí: seja generoso, seja generosa. Fala isso. Fala de longe. Não chega perto de ninguém não, sentadinho mesmo, isso aí. Seja generoso. Se tem uma coisa que vai contra toda a corrente desse mundo, é a de dar e não de ganhar. Não de receber.
Enquanto a sociedade capitalista em que vivemos constantemente te bombardear com o adquirir, ter mais, você usa o antídoto de vender, dar, doar, ofertar, desapegar. Não estou fazendo propaganda, mas desapegar, entendeu? Desapega dessas coisas desse mundo. Às vezes você pode até ganhar dinheiro, desapegando, dando, entendeu? E o texto diz isso: vendam tudo que tem e deem esmolas. Está aqui, Lucas 12. Existe um documentário no Netflix interessante, vale a reflexão. Fica mais uma dica aí, que se chama Minimalismo. Não sei se todos já viram, mas quem não viu, vai lá dar uma olhada. Que é uma reflexão muito boa sobre esse tema do consumismo, né? Sobre a vida que a gente tem levado nesse mundo, né? Eu adotei um projeto minimalista muito louco, mas eu, sei lá, me desafiei nisso, né? Que Deus moveu o meu coração, que é o projeto 333, onde você escolhe 33 peças de roupa, acessório, incluindo tênis e mochila, mais ou menos assim, para usar durante 3 meses. Então, em 3 meses, você só usa aquelas 33 peças que você escolheu. Entendeu? Eu até fiz isso porque eu dei sorte que o meu armário desabou lá em casa, eu tive que jogar tudo nas caixas, né? Já não era muita coisa, mas joguei tudo nas caixas, e eu disse: o que é que eu vou fazer agora? Pegar a roupa na caixa. Aí Deus, faz o projeto. Eu já sabia, eu disse: vou fazer agora. Comecei a fazer, estou no meio desse projeto, e engraçado que eu tenho visto que eu posso viver com menos ainda do que eu estou vivendo, por incrível que pareça. Mas depois dá uma olhada lá no documentário, vale a pena. Então, um tempo eu ouvi, eu não me lembro bem quem foi o pregador, quem foi a pessoa, mas ele disse que a vida, ela é curta, ela é dura e ela é incerta. E eu queria acrescentar uma coisa: por isso, pratiquemos a generosidade. Amém? Por isso, pratiquemos a generosidade. Ao praticar a generosidade, você tem uma dupla oportunidade também de compartilhar o Evangelho. Uma já é a ação de dar. Isso já fala do que muitas palavras. Você deu, você entregou. A outra é a ação de ser generoso. A outra é a ação de que você pode, com a sua boca também, compartilhar o Evangelho com essa pessoa, caso você tenha oportunidade. Então, uma é a ação, a outra é você tendo a oportunidade de falar com ela. Eu sou muito grato a Deus, pois Ele me cercou ao longo da minha vida, e não é muita, mas da minha caminhada cristã, Deus me cercou de pessoas extremamente generosas, principalmente nos anos que eu servi como missionário. Nossa, pessoas assim que eu ficava constrangido com a generosidade. Hoje Deus tem me dado a oportunidade de dar. Hoje eu que estou sendo desafiado a ser mais generoso com as pessoas. Conforme o texto de Atos 20:35. A maior felicidade em dar do que em receber. É isso que a palavra nos diz. E se estamos aqui ao longo dessa série, né, que o pastor Felipe e o pastor Jackson vêm pregando, de princípios para a caminhada, para não se perder em um mundo caótico, então devemos pensar que há maior felicidade em dar do que em receber. Amém? E essa semana eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero aí, movimentar esses grupos aí, entendeu? Nos núcleos, no dia a dia, eu vou lançar esse desafio. Vou lançar 2 desafios, eu só ia lançar um. Agora eu vou lançar 2 que me veio à mente aqui. Entendeu? Esse, o segundo, seria esse é de Deus esse, mas eu vou lançar esse aí, hein? O primeiro desafio é o que talvez seja mais fácil. Seja generoso, tá? Seja generosa. Venda o que tiver que vender. Pega as coisas que você vê que está lá guardada já há muito tempo. Desapega. Dá para alguém que precisa. Pergunta se alguém precisa. Dê esmolas. Esmolas não dá para pensar. Ele está querendo esmola para quê? O que é que ele vai fazer? Pega um real. Pega um real. No final de mês, se você deu 10, 15 reais, não vai fazer diferença no seu orçamento, eu tenho certeza disso. Pega um real, dá para a pessoa, vira as costas assim: Senhor, fui generoso. Pelo menos isso, sabe? Se a gente pensa, não vou dar não, esse cara vai gastar com isso, vai fazer isso. Cara, a maior felicidade em dar do que em receber. Pega e dá. Amém, Senhor, obrigado. Cura meu coração.
Então, o primeiro desafio que eu queria lançar para vocês é: sejam generosos. E depois compartilha nos grupos, compartilha lá nas redes sociais da igreja a sua experiência, que vai edificar muita gente, eu tenho certeza disso. Até a mim mesmo vai edificar também. Então, assumam esse compromisso com vocês, assumam esse compromisso com Deus. Para ficar espalhando, eu estou fazendo isso. Não, faz um compromisso com você mesmo, entendeu? Com Deus, para você ser generoso. Senhor, me ajuda, eu não sou, mas eu quero ser. Amém. E ser generoso. O desafio extra, esse aí deu errado. Eu não tinha pensado nisso agora, mas pega uma coisa que você gosta muito e dá para uma outra pessoa. Às vezes é uma jaqueta que você gosta muito, mas tem uma pessoa que precisa, por exemplo, dá para ela. Desapega de uma coisa que você gosta. Jesus, isso aí eu acho que é pior que a primeira. Entendeu? Mas, se Deus tocou seu coração, aceita esse desafio. Amém? Eu sei que vai ser coisa boa na nossa vida. Deus trata o nosso coração e é uma bênção. Isso é o ofertas e dízimos, Deus tratando o nosso coração em relação ao dinheiro, em relação aos bens desse mundo. Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então, nós falamos no início sobre isso, sobre essa expressão carpe diem. Aproveite o seu dia, curta. Mas o que eu queria terminar esse sermão era ressignificando essa expressão, dando um toquezinho nela, redentivo. E aí eu diria, aproveite o seu dia, carpe diem. Você só tem o presente, o futuro vai vir e o passado já passou. Você só tem hoje para fazer a escolha mais sábia da sua vida, que é se arrepender e confiar em Jesus Cristo. Amém? Só hoje que você pode fazer isso. E aí sim, fazendo isso, você vai aproveitar ao máximo o seu dia, usufruindo os momentos intensamente, sem pensar muito no que o futuro reserva, porque o futuro está guardado nas mãos de Jesus. E aí você pode viver a sua vida intensamente para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Não esquecendo de ser generoso. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a aplicar isso em nossas vidas, esses desafios. Senhor, muito obrigado, Deus. Essa é a Tua palavra. Ela nos confronta. Ela nos tira da nossa zona de conforto, Senhor. Aleluia. A gente te louva porque a cada dia a gente está buscando mais, buscando ser parecidos com o Senhor, buscando nos santificar a cada dia mais. Nós somos falhos, somos pecadores, muitas vezes gananciosos, arrogantes. A gente se perde nesse mundo pensando em nós mesmos, no próximo dia, no trabalho, nas contas. É verdade, são muitas coisas. Mas o Senhor é conosco. E se há alguém que ainda não confiou no Senhor, eu oro para que hoje seja esse dia de dizer: Jesus, eu confio no Senhor. Entra na minha vida, me ajuda, me dá uma vida nova, para que eu possa viver isso aí, para que eu possa receber a maior herança que eu posso receber, uma herança espiritual, receber a vida eterna. E saber que a vida não acaba nesse mundo. Por favor, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela Igreja das Águas, eu oro para que o Senhor nos ajude na nossa dificuldade, nos ajude a ser generosos essa semana. E depois, na próxima semana. E depois, isso vire um hábito na nossa vida. E muitas pessoas vão ser abençoadas com isso. E nós te louvamos porque o Senhor sabe que os tesouros desse mundo não se comparam aos tesouros que vamos acumular nos céus. E não tem a ver com nada disso, Deus. Tem a ver com o nosso desejo de fazer tudo para a glória do Senhor. De fazer tudo o que podemos fazer
para a expansão, para o teu reino, para que mais pessoas se aproximem de ti. Muito obrigado. Eu oro, eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém.